Olá, meus amigos e minhas amigas, boa tarde, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos trazendo aqui mais um estudo aqui da Palavra de Deus, tirando aqui as dúvidas, né, de pessoas que têm comentado aqui, que têm deixado seus comentários aqui e falando a respeito de alguma dúvida. Eu prometi se a pessoa deixar aqui os comentários, fizer pergunta, alguma questão que a pessoa estiver em dúvida ou não entendeu, nós estaremos aqui trazendo a resposta, o esclarecimento daquilo que a pessoa não entendeu. E recebemos aqui que alguém perguntou o que é o culto racional que Paulo disse que devemos prestar a Deus em Romanos capítulo 12, versículo 1. Né? E nós vamos aqui estar trazendo a resposta aqui para você e para aqueles que estão chegando também aqui agora. Eu agradeço o seu carinho. Um abraço aí para todos os ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Então, alguém perguntou, eu gostaria de entender melhor o que Paulo quis ensinar quando disse que temos de prestar um culto racional a Deus. Paulo seria contra prestar cultos a Deus muito emocionais, por exemplo? Como seria na prática esse culto racional? Gostaria muito de entender. Essa foi a pergunta do ouvinte, né? Caro ouvinte, em Romanos 12, versículo 1 e 2, Paulo nos ensina o modo que devemos seguir para servirmos a Deus de uma forma que Ele se agrade conosco. Dentre as várias lições que temos nesses dois versos, está a forma de culto que Paulo chamou de culto racional. Iremos aqui entender, então, em detalhes a seguir. O que é o culto racional que Paulo disse que devemos prestar a Deus? No versículo completo do ensino de Paulo diz o seguinte, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui Paulo faz um apelo, um chamado àqueles irmãos, né, que ele fala, rogo-vos, né, para que se atentem pelas misericórdias de Deus, ou seja, que tenham em mente o reconhecimento daquilo que Deus fez por eles. Esse reconhecimento deve gerar uma ação concreta, queridos, e essa ação é explicada por Paulo contendo uma atitude central muito importante, que é o sacrifício, né? Da mesma forma que Cristo se sacrificou para nos trazer a vida eterna, espera-se que os servos de Cristo também tenham esse amor sacrificial em tudo que fazem. É a ideia de carregar a cruz, né? Ensinada lá por Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E segundo, Paulo explica como é esse sacrifício. Em primeiro, ele é uma apresentação do corpo a Deus, né? Quando ele fala, apresenteis o vosso corpo. Isso requer consagração, que é quando nos separamos de forma especial para agradar a Deus. É uma escolha de honrar a Deus através do corpo, né? Através do corpo podemos honrar, né? Tanto o pecado, fazendo suas vontades, e também honrar a Deus, louvado seja o nome do Senhor, agradando a Deus com o seu corpo, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Paulo fala aqui de alguém que se sacrifica para honrar a Deus, para ser um servo consagrado ao Senhor. Não temos aqui a ideia de culto dentro de uma igreja somente, mas a vida como um todo, né, sendo assim um culto, né, racional. Cristo apresentou-se diante de Deus como servo consagrado para se sacrificar por nós. O servo de Cristo também, agora conhecendo a fundo, né, que somos nós, o servo de Cristo, conhecendo a fundo o Senhor Jesus, apresenta-se para viver consagrado e honrado a Deus, honrando a Deus com seu corpo, né? Mesmo tendo de enfrentar sacrifícios para isso, luta contra o pecado. Em terceiro lugar, na continuação de como é esse sacrifício, Paulo revela 3 qualidades presentes nele, a saber, primeiro, vivo, santo e agradável, né?
a Deus. Então, esse sacrifício não pode ser de qualquer maneira, tem que ser vivo, santo e agradável a Deus. Vivo nos indica um sacrifício vigoroso, ou seja, com desejo, com força, algo que fazemos de todo o coração a Deus, né? A um Deus santo, né? Aqui, amados, então vivo indica isso aí, vigoroso, com desejo, com força, é algo que fazemos de todo o coração a Deus. Agora, o santo indica um sacrifício especial, consagrado, separado, especialmente para Deus. Então, nós temos que ser santo, consagrado, separado do pecado, separado desse mundo pecaminoso. Nós o fazemos por escolha, por amor, agradável, nos indica, fazemos aqui por escolha e por amor. Então, agradável nos indica algo que fazemos com aceitação, boa vontade, amor e não como que obrigados com fingimento. Não, se você faz algo obrigado, então você não está fazendo com amor, você não está agradando, porque você está sendo obrigado a fazer. É aquilo que você está, sabe, sem vontade e você está fazendo forçado, né? Então Deus quer um sacrifício que seja agradável, que seja do seu coração, que seja de livre, espontânea vontade. Ouça isso no nome de Jesus. Como podemos aqui observar, temos aqui Deus esperando de nós uma resposta extremamente positiva, com todo o nosso ser respondendo à sua grandiosa misericórdia derramada em nosso favor. A tudo isso, Paulo dá o nome de culto racional, que é o vosso culto racional, como diz aqui no capítulo 12, versículo 1 e 4. Note que não temos nesse texto nenhum foco, né, em uma luta do racional contra o emocional. Como alguns, por muitas vezes, confundem esse texto, Paulo não é contra sermos pessoas emocionais. Não, de maneira nenhuma. Paulo está falando, né? Paulo está aqui falando do nosso ser como um todo, em Romanos 12, versículo 1. Ele falou do corpo, em Romanos 12, versículo 2. Ele fala da renovação da nossa mente. E o que mostra que Paulo quer indicar uma transformação completa da pessoa física e espiritual, com emoções e a razão, né, debaixo do domínio do Senhor. Todo o nosso ser deve estar envolvido em honrar a Deus em todo momento, em todas as situações, né, com esforço sacrificial, quando for necessário. E para fazer isso, nesse corpo de pecado e nesse mundo caído, teremos que, né, optar racionalmente em fazer sacrifícios para agradar a Deus. Esse é o culto racional que ele está falando aqui, que prestamos a Ele todos os dias, em todas as ocasiões, né? Então, você sabe que para agradar a Deus não é de qualquer maneira. Nós estamos aqui lutando, é lógico, contra o pecado todos os dias. Como diz o ditado por aí, nós matamos um leão. Então, nós temos que todos os dias estar nos preocupando em nos santificar, em ter uma vida santa perante o Senhor, em que Deus possa estar se agradando do nosso culto, do nosso sacrifício que nós estamos dando, né? Estamos prestando ao Senhor. Se aí responder aí a sua pergunta, que Deus abençoe a você, né? E deixa aí seu comentário. Você que tem aí o seu comentário, sua dúvida, quiser aqui tirar suas dúvidas, deixa aí, nós estaremos aqui respondendo para cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e vamos continuar com essa preocupação de nos santificar, de estar fazendo algo para agradar a Deus. A Bíblia diz que nós devemos agradar aquele que nos alistou, né, para a guerra. Então não é de qualquer maneira que o soldado vai batalhar. A Bíblia diz que nós não podemos, o soldado que milita a boa milícia não pode se embaraçar com as coisas deste mundo. Então nós devemos nos preocupar e andar em santidade perante o Senhor. Amém? Um abraço a todos, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.